Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um study vlog produtivo. E nesse dia tava muito frio, ou seja, eu não tava com motivação nenhuma pra estudar. Eu não gosto de estudar no frio, porque pra mim, frio só serve pra ficar debaixo das cobertas, descansando, assistindo série, fazendo esse tipo de coisa, sabe? Mas a gente não deve parar, precisa seguir o cronograma, né? Porque os estudos não acabaram. Então, eu precisava ir na base da disciplina mesmo e estava aí resolvendo questões e revisando alguns conteúdos que eu precisava da semana, que era muito importante. Fiz simulado semana passada, presencial da FUVEST, e algumas questões eu marquei isso daqui, tipo, esse pontinho de exclamação, para que eu pudesse estudar mais esse conteúdo ou revisar. Caiu Grécia Antiga, e eu não lembrava a resposta, não sei se eu acertei, na verdade. E eu já estudei Grécia Antiga, então me lembrou que eu preciso revisar. Por isso que eu gosto tanto de fazer simulado, porque eu consigo ver o que eu preciso estudar mais, ver o que eu preciso revisar. Então, eu gosto muito de fazer simulado, é muito importante nessa preparação. Então, preciso revisar a Grécia Antiga e vou estudar um conteúdo novo agora também, de história. Comecei então a fazer anotação, como eu falei pra vocês aí no vídeo, eu ia estudar história hoje, e esse assunto é um assunto que eu gosto demais, então foi bem fácil assim de estudar. E como eu citei no começo do vídeo pra vocês, tem dias que a gente só vai mesmo na base da disciplina, e na verdade teria que ser todos os dias, né? Porque assim, nem sempre a gente vai ter motivação, e a gente não pode fazer com que só ela faça a gente levantar pra fazer nossas coisas. A gente precisa também ter a disciplina, que é basicamente obedecer às regras, fazer aquilo que a gente precisa fazer, independente de qualquer coisa que a gente tenha. Claro que quando acontece algum imprevisto, por exemplo, médico, esse tipo de coisa, não dá pra deixar, né, sempre fazendo tudo direitinho, mas tem coisas que a gente precisa realmente ter a disciplina, porque tem coisas que vai sair fora do nosso controle e a gente não pode surtar e simplesmente jogar tudo pro ar, né? Nós temos as nossas obrigações e tudo, e na medida do possível a gente precisa fazer as coisas, mesmo que a gente tenha que mudar um pouco a rota, mudar um pouco o nosso planejamento, mas as coisas que a gente planejou precisam ser feitas conforme a nossa vida vai acontecendo. Na minha visão, a disciplina está muito ligada ao hábito, porque quando você consegue realmente estipular um hábito para sua vida, então ter aquela constância de fazer ele todos os dias, você começa a desenvolver a disciplina junto. Porque a constância te leva ao hábito e o hábito te leva à disciplina. E algo também que ajuda muito na disciplina é a mentalidade que você tem das coisas. Porque quando você começa a pensar de uma outra forma, começa a ter preguiça de fazer as suas coisas, dificilmente você vai conseguir ter um hábito ali constante. Então a disciplina está muito ligada à mentalidade que você tem, às metas que você tem para o futuro, porque quando você tem disciplina é porque você tem uma meta bem estipulada ali e tem realmente a vontade de cumprir aquela meta, tanto no prazo ou realmente no tempo que você tem ali para fazer. Então a disciplina tá ligada a muitas coisas, sabe? Não é algo fácil de desenvolver, mas quando você desenvolve, muda muita coisa. Eu vou dar até um exemplo aqui para vocês. Eu tinha colocado como meta na minha semana fazer 50 questões por dia e ler 30 páginas por dia, né? Todos os dias da semana ali, os 7 dias. Só que no
meio da semana eu tive que sair e eu não consegui fazer as 50 questões por dia em 2 dias da minha semana. Então, o que eu fiz? Na sexta-feira, que era o último dia que eu tinha colocado como meta, eu fiz, além das 50 questões do dia mesmo da sexta-feira, fiz mais 50 questões dos dias que eu não tinha feito. Ou seja, eu consegui cumprir minha meta, não exatamente como eu queria, de fazer exatamente nos dias certinho, mas do mesmo jeito eu cumpri a meta. E isso que é a disciplina, sabe? Não ficar dando desculpa porque você não fez do jeito que você queria, exatamente nos dias que você queria, da forma que você queria, e sim fazer como deve ser feito, como deu pra fazer, sabe? Independente de tudo. Claro que, eu deixando claro aqui mais uma vez, que existem imprevistos e às vezes acontece de a gente não conseguir fazer as coisas, mas em alguns casos, mesmo com o imprevisto, tem como fazer, então analise bem isso e cumpram as coisas que vocês prometeram na medida do possível. Nesse caso, eu também tive um imprevisto e consegui fazer de outra forma, mas fiz. E isso que foi o importante, sabe? Eu acho isso muito importante. Para finalizar a anotação, eu vou fazer o título e hoje eu vou usar essa brush aqui. Essa brush da Koi Sakura, dessa cor marrom. Na verdade, a cor certa é brown, né? No caso, marrom em inglês não tem muita diferença. Enfim. E aí, eu vou escrever aqui o título dessa. E para fazer o título menor, eu vou usar essa brush menor da Pentel, que é a Brush Side Pen. Vamos lá. Terminei de assistir a aula, foi uma das aulas mais fáceis que eu já assisti, gente, porque eu gosto muito desse assunto, né? E eu sou cristã, então eu já conheci um pouco da história, porque eu tô convivendo com a igreja protestante no dia a dia, mas eu gostei muito de saber um pouco mais da história, de como tudo isso começou, foi muito bom. E agora eu vou fazer as questões, peguei aqui um copo de água, que vocês viram aí que eu coloquei, e vou fazer as questões agora. Quando estiverem nos processos de estudo, nunca se esqueçam de fazer as questões, porque essa parte é a parte ativa, onde você vai praticar aquilo que você estudou. Claro que não tem só questões, né, de estudo ativo, tem outras formas também, tem a autoexplicação, sem você olhar a anotação que você fez, tem a escrita de uma nova anotação, sem olhar a antiga que você fez, enfim, tem várias formas de você fazer um estudo ativo. Mas eu confesso que as questões é um dos meus jeitos favoritos de revisar os assuntos, de estudar assuntos novos, porque é uma forma que eu encontrei de, além de
fixar aquilo que eu já estudei, eu também aprender coisas novas, porque lá no aplicativo que eu faço as questões, tem uma parte onde as pessoas podem comentar sobre a questão, pode complementar com alguma coisa. Então eu tenho aprendido muito dessa forma, eu acho que tá sendo bem benéfico pra mim, sabe? Bem eficiente assim, e eu recomendo pra todo mundo a fazer questões. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. Desenvolvam a disciplina, façam questões para os vestibulares que vocês vão prestar ou até para a escola. Deixem o like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam desse study vlog. E tchau, até o próximo vídeo.